Irmãos, nós estamos falando sobre, desde mais cedo, sobre a doutrina bíblica da eleição. E gostaria de olhar para alguns textos de forma bem rápida, viu, Gabi? Textos que vão apresentar a verdade de um Deus que escolhe. E depois, que seria o texto que gostaria de apenas pregar nesse momento, trabalhar um texto que mostra o porquê Deus escolhe, o porquê Deus fez dessa forma. E gostaria de que isso tirasse das nossas mentes, nuvens de embaraços e dificuldades, a ponto de acharmos até mesmo em um primeiro momento que esta doutrina, esse nome não é algo presente na Bíblia. Olha, é muito presente, muito real, do começo ao fim. Apenas precisamos entender cada situação dentro do seu escopo, Mas Isaías 41, versículo 8 e 10, vai mostrar para nós um Deus que escolhe, um Deus que trabalha exatamente nessa direção. Como disse, a introdução toda feita na EBD, não vou trabalhar outros detalhes, mas o texto nos diz o seguinte: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Esse texto mostra para nós um Deus que escolheu. Deus não está dizendo para os povos babilônicos, Deus não está dizendo para os caldeus, Deus não está dizendo de outros povos, dos romanos, Deus não está dizendo de outras nações, Deus está dizendo de Israel. Por que Deus está dizendo de Israel? Porque Deus fez uma escolha. Gênesis capítulo de número 12, de toda a população babilônica, a que poderia ter sido escolhida, Deus escolheu um homem, Abraão, para formar a partir de Abraão uma nação, de um povo escolhido para representar Deus nessa terra. Ainda em Isaías 65, 4, o texto vai nos dizer o seguinte, viu, Gabi? Se o WhatsApp do meu eu estiver aberto aí, você pode olhar essas referências aí que já está, Aí você já está. Olha, a Gabi está ligeira igual o Gabriel, Então, que bom, Estamos treinando o pessoal aí. Olha só, à noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. É isso mesmo? Isaías 65, 4. Comem carne de porco, fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Não é esse texto, tá bom? A minha anotação aqui está errada, não tem problema. Há uma lista de textos. Mateus 24, tá bom? Mateus 24, versículo 22, e também o versículo 31, deixe-me, depois eu vou... Era Isaías 65, 4, tá? Eu errei aqui. Então não é Isaías. A referência... Espera aí. Salmos, tá bom? Salmos, Já me falaram, pastor, aquele óculos que você fez não é para usar não, Então, exatamente, mas é para longe, Ok, Salmo 65, 4, obrigado. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Qual que é o ponto aqui, irmãos? Como é feliz, quem que é feliz? Segundo esse texto, aqueles a quem Deus escolheu para se aproximar de ti. Agora sim, Mateus 24, 22 e 31. Olha o texto que nós temos.
de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, está falando da grande tribulação, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Irmãos, o que Jesus está falando? Olha só que interessante, né? Às vezes a gente passa desapercebido, né? Quantos anos de tribulação? 7, dos quais 3 anos e meio de paz, de harmonia e de ira, derramar da ira de Deus de forma intensa sobre a terra, os 3 anos e meio posteriores, finalizando um período de 7. Por que não 8? Por que não 15? Por que não? Porque ninguém seria capaz de suportar. E o que limita esse período de tempo, segundo esse texto aqui? Os escolhidos. Eu tenho escolhidos nesse meio, Deus diz. E esse tempo vai só até aqui. Ele diz, por causa dos escolhidos. Se de fato, ok, próximo versículo. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. João 13, 18 e 19. Não digo essas coisas a todos vocês. Jesus está reunido com os discípulos, irmãos. Jesus está reunido com 12. E ele vem falando, né? As verdades. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus está dizendo, vão e façam o mesmo. Esse é o contexto. Só que Jesus não está falando para todos. Olha só. Como assim? Vamos ler, ué. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento, voltou-se contra mim. Próximo. Eu lhes digo isso de antemão, antecipadamente, para que quando acontecer, vocês quem? Os discípulos escolhidos, para que vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. É só até, acho que o 19 mesmo, Gabi. Irmãos, é um grupo de 12. Um foi o traidor, sabemos disso. Judas não foi salvo. Judas nunca foi salvo, nunca se converteu. E Jesus está contando e revelando verdades, e o próprio Jesus diz, eu estou dizendo isso, mas eu não estou dizendo para todos. Eu conheço quem eu escolhi. E eu digo antecipadamente, para que quando acontecer, vocês creiam em mim, como dizem as Escrituras. Que coisa, irmãos. Próximo texto. João 15, Gabi. 16 e 19, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O mundo os amaria se pertencessem a eles, tá? O mundo os amaria se pertencessem a eles. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Por que não fazemos parte do mundo? Por que o mundo não nos ama? Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Só um comentário, né? Abre parênteses. Irmãos, a coisa mais triste do mundo é salvos em Cristo Jesus, pasmo, chocados com a rejeição do mundo. Ou pior ainda, não é só chocado com a rejeição do mundo, é se esforçando para ser aceito pelo mundo.
para ser parecido com o mundo, para não ser um quadrado, né? Eu não quero ser uma banana fora do cacho, né? Como diz Mão Sebastião, né? E aí a gente se esforça, aí a gente pinta o cabelo do jeito que o mundo pinta o cabelo, a gente coloca a roupa do jeito que o mundo coloca a roupa, e a gente anda do jeito que o mundo anda, a gente busca o que o mundo busca, porque a gente quer aceitação. Olha aqui o texto. Próximo, Gabi, Romanos 9 já lemos, tá bom? Romanos 11, do 5 ao 10. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos. Quem os poucos? Vamos ler o texto. Aqueles que Deus havia o encontraram, enquanto o coração dos demais foi, irmãos do céu, percebe aqui? Era o 8 apenas? Não. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos. Para que Deus fechou os olhos? Para que não vejam. E tapou os ouvidos. Para quê? Para que não ouçam. Continua o texto, 9. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem. Está tudo indo bem. Oh, que bênção. Está tudo bem. Que seus privilégios façam tropeçar e que recebam o que merecem. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ele vai continuar falando da rejeição em parte de Israel. Mas ele vai continuar falando de um remanescente fiel, daquele a quem Deus escolheu. 2 Timóteo 1,9 nos diz o seguinte: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, porque não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Qual que é o plano desde os tempos eternos de Deus? Mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Planos eternos. Eternidade diz respeito não apenas ao futuro infindável, mas ao passado infindável. Desde os planos eternos, Deus escolheu dessa forma, agir de maneira graciosa através de Jesus. 2 Timóteo 2,10. Já estamos finalizando essa parte aqui, tá, irmãos, de introdução. Portanto, estou disposto, olha que Paulo diz, a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Esse homem é preso, esse homem é chicoteado, esse homem é maltratado, esse homem passa por tanta dificuldade do mundo, ele diz, eu estou pronto a suportar qualquer coisa, pela salvação dos que foram escolhidos. Tito, agora, depois eu vou voltar para Efésios, tá bom? Mas Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz assim: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu
e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Que texto incrível. 1 Pedro, eu vou deixar 1 Pedro, depois eu vou finalizar com esse texto. Irmãos, com tudo isso que eu gostaria de ter usado na EBD, eu apenas afirmo o seguinte, que a doutrina da eleição é bíblica. Deus escolheu, Deus fez, e por definição, escolha só acontece quando, em detrimento de um, se escolhe o outro, senão não é escolha. E os textos que nós lemos são muito claros em simplesmente fazer coro a essa verdade conceitual. Nós temos 3 microfones aqui. Eu escolhi esse, diante das outras 2 opções. Então, quando nós achamos ou negamos, ou quisermos de repente negar a doutrina bíblica da eleição, irmãos, nós estamos fazendo algo extremamente danoso, antibíblico, sem qualquer respaldo, porque está na Bíblia, é uma realidade. Tá? Então, olha, Gabriel, esse rapaz aqui decidiu morrer. Né? Está se abrindo aqui, vamos ver. Só vai precisar... não, deu certo, está desbloqueado. O que eu gostaria de, nesse momento, irmãos, é fazer o seguinte, eu vou olhar para agora 1 Pedro e depois Efésios, tá bom? A pergunta a ser respondida é essa, tá? Depois de assumirmos e tranquilizar a nossa razão e coração sobre o fato de que Deus escolhe, seria olharmos para a Bíblia e ver se há revelação de como Deus escolhe. Que essa é a discussão teológica. E essa discussão teológica, você projeta na atualizada esse texto, tá bom? Essa discussão teológica, ela se baseia, tá, em 2 vertentes. Uma é que Deus fez a escolha, tá, baseado na sua presciência. E a outra vertente teológica, Deus fez essa escolha baseado no seu querer. Mas o que é uma coisa e outra? Tá? Olha o texto de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para os eleitos, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mais uma vez falando que Deus tem os seus eleitos. Tudo bem. Aí o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa expressão, eleitos segundo a presciência de Deus. Como que alguns entendem este versículo, esta palavra, presciência, ou segundo a presciência de Deus? Entende da seguinte forma: que Deus, conhecedor do presente, passado e futuro, tá? Deus previu, presciência é sim, conhecimento prévio, conhecimento antecipado, isso é verdade. Deus é presciente? Sem sombra de dúvidas. Deus é onipotente, onisciente, Deus conhece as palavras que vão sair da nossa boca, Deus já sabe. Deus é presciente, a Bíblia trabalha com essa verdade da presciência de Deus. E o texto está dizendo que Deus escolheu, tá, segundo a presciência. E é aqui que mora a dificuldade
que nos leva e nos conduz ou para um lado ou para o outro. Tá? No entendimento de alguns, a presciência de Deus se dá da seguinte forma. Então, Deus, conhecedor de tudo que já aconteceu, está acontecendo e aconteceria, então Deus olhou na linha do tempo, na linha do futuro, e Deus conhecia, Deus conhece, Deus conheceu, Deus teve ciência, conhecimento de quem é que iria responder positivamente à pregação do Evangelho, ao seu chamado. E baseado nessa resposta que Deus já sabia antes, então Deus efetuou a escolha. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Sabe qual que é o problema desse pensamento? Que não é isso que o texto está dizendo. O texto não trabalha a ideia, né, de eleição de Deus por causa da presciência, mas segundo a presciência. Isso é diferente. Tá? O que o texto, olha só, o que na leitura do texto, quem entende que a eleição é dessa forma, baseado no que Deus soube que cada um faria, acaba assumindo e tendo que assumir, é o que eu disse. Na linha do tempo, Deus olhou e Deus previu como cada um responderia, né, ao seu chamado, ao evangelho, à pregação, como que cada um exerceria o quê? Fé em Jesus Cristo. O problema é que não tem nada disso no texto, nada disso. O texto não fala de fé, o texto não fala de resposta humana. Irmãos, o texto não fala disso. Para defender essa ideia, nós temos que colocar no texto o que nós estamos achando que é. Mas olhando para o texto, o que o texto está dizendo? Primeiro, Deus, Ele é presciente. Não há sombra de dúvidas disso. O que é a presciência? Mais uma vez, conhecimento antecipado, sem sombra de dúvidas. Estamos fechados num ponto pacífico sobre essa verdade. E segundo Deus, em sua presciência, Ele fez a sua escolha. O que o texto está querendo dizer? Que Deus previu o que Ele faria, não o que as pessoas fariam. Olha só, vamos ler o texto de novo. Eleitos segundo a presciência. O que Pedro está dizendo? Que Deus escolheu baseado na previsão do que Ele mesmo faria. Essa é a ideia do texto. Tá? Olha só que interessante. Deixe-me ler. Rapaz, o computador dos outros é tudo diferente, né? Nem andar ele anda aqui, né? E o problema não é o computador, viu? O pior de tudo, né? Esse aqui tem lugar de apertar. Olha que interessante. Aí ele não quer ir, embirrou. Agora ele sumiu o mouse. Tecnologia tem vontade própria, mas é impressionante, né? Vem aqui, Gabriel. Você é o homem da mídia aí, né? Faz o mouse aparecer aqui e coloca aqui, habilitar edição. Aí ele vai aceitar aqui. Na marra? Então traz aqui. Ah, não. Então tá bom. Não, vai dar certo, Gabriel. Senão vou ter que lembrar da minha cabeça o restante, né? Eu não sei nem onde eu estava mais. Né? Falando da presciência de Deus. Né? Existe agora eu precisaria da anotação do outro texto, que é Atos capítulo 13, versículo 22, se não me engano, dá uma conferida aí, que é o mesmo apóstolo Pedro falando exatamente da mesma questão,
Veja se é isso. Se for, nós lê, se não for, a gente resgata aí. Resgatou? 13? 48, não é 22, tá? Então é 48, ok, agora deu certo aqui também. Olha só, o mesmo apóstolo Pedro escrevendo, lançando as mesmas verdades, e olha só como que Pedro entende presciência, tá? Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Preste atenção aí, ó. E creram, está falando de salvação, de confiar, de depositar a fé em Cristo, e creram no que Pedro pregava, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Mas não era esse texto, viu, mano? Mas esse texto, eu estava com ele aqui né? Sim, destinados, escolhidos, né? Você está na atualizada? Tudo bem. Mas é exatamente isso, né? Que todos aqueles que foram escolhidos para a vida eterna creram na mensagem de Pedro. Vamos seguir aqui, irmãos. O texto que eu havia mencionado de Atos é 2:23, tá bom? Então apareceu para mim aqui agora, que é o texto que Pedro vai tratar sobre presciência. E olha como que o apóstolo entende a presciência de Deus. Nos diz o seguinte: esse é o discurso de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Pedro está pregando sobre Jesus que foi morto, e ele vai dizer o seguinte, né? Um versículo anterior, 22, só para a gente pegar o contexto: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pode voltar lá. O que o apóstolo fala sobre o conhecimento antecipado de Deus, a presciência de Deus? Por que Deus é presciente? Por que Deus sabe o que acontecerá? Porque Deus determinou. Deus não é um ser poderoso com a bola poderosa que descobre o futuro. Deus é o Todo-Poderoso que determina o futuro. Essa é a presciência de Deus. É isso que Pedro diz aqui, é isso que Paulo, ao falar de presciência, tá? Em Romanos 8, 29, vai falar o seguinte, olha só. Romanos 8, 29, texto extremamente conhecido. Porquanto os que de antemão conheceu, portanto, aqueles que previamente Deus conheceu, presciência, tá? Também, o que Deus fez? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presciência não é algo solto de um Deus que olha na linha do tempo e descobre como cada um irá livremente fazer. Não é isso, irmão, nunca foi. Esse é o pensamento de alguns que tentam colocar essa ideia no texto. Não está no texto, não é do texto. Deus não tem uma presciência, e por causa da presciência, né, desse conhecimento que acha que vai acontecer, ele faz. Não, a presciência de Deus é certa, é segura, porque ele determina, porque ele escolhe. Tá? Agora, o último texto para a gente ficar nesta noite é Efésios.
Efésios capítulo 1, nós vamos ver o que Deus fez envolvendo a salvação, a escolha, a presciência. Por que Deus fez? Olha só o que diz o texto, Efésios capítulo 1, né, o versículo 3 em diante, Gabi. Tá? Olha só o apóstolo Paulo exaltando, louvando, bendizendo a Deus. E esse, irmãos, é o maior parágrafo da Bíblia. Começa no versículo 3, tá? E vai terminar no versículo 14, um único parágrafo. Aqui, né, é uma doxologia, é uma exaltação. Paulo está exaltando a Deus pela salvação. Paulo está louvando a Deus e parece que Paulo simplesmente não consegue parar. Né? Ele é movido pelo Espírito Santo. Paulo vai destacar para nós a verdade de que a salvação é uma realidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, trabalhando pela salvação do pecador. E ele vai destacar o seguinte, nós vamos ler até o 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Transforme isso no NVT, por favor, né? Para me explicar o beneplácito da vontade de Deus. Assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. Está falando de Jesus e a salvação, né, desenrolada, vamos dizer assim, operada por Jesus Cristo, que compra a nossa liberdade pelo seu sangue, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este, 2 pontos. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo nós tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o plano, e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Percebe um plano estabelecido? Percebe Deus escolhendo por causa do plano? Percebe Deus fazendo para o louvor da sua glória? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Agora Paulo vai falar né, Deus Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade na obra da salvação humana. E ele diz o quê? O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? Quando Paulo fala de Deus Pai, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos escolhendo antes da fundação do mundo, Paulo conclui e diz: Deus fez para o louvor de sua glória. Quando Paulo fala de Cristo, o Filho amado, que entra na nossa história para morrer na cruz, derramando seu sangue, comprando-nos
né, pagando o preço pelo nosso pecado, Paulo vai dizer que Jesus o fez para o louvor de sua glória. Quando Paulo fala do Espírito Santo como sendo selo, garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele conclui conforme acabamos de ler: assim o fez para o louvor de sua glória. Irmãos, a salvação é uma realidade para o louvor da glória de Deus. Deus é o único que é um fim em si mesmo. Deus é a causa não causada, e Deus é o fim último de todas as coisas. Ninguém de nós aqui poderíamos fazer algo para nós mesmos, sem com que isso fosse orgulho de nossa parte e egoísmo. Deus pode. Deus é a representação máxima do amor, da misericórdia, da abnegação. E quando Deus opera a salvação, Deus faz para o louvor de si mesmo, para a sua própria glória. Então, quando Paulo fala da predestinação daqueles que Deus havia escolhido, nós precisamos entender que isso diz respeito a plano eterno de Deus. Nós queremos discutir os meios, nós queremos discutir, Deus olhou na linha do tempo, Deus, irmãos, muito mais do que esses detalhes, está a verdade de um Deus que tem um plano estabelecido, de um Deus que conduz todas as coisas. Não está aqui destacado para esse momento, mas eu cito João capítulo 9, da cura de um cego. Um cego que, há muitos anos, um cego de nascença, pedindo esmola na porta do templo. Jesus encontra com esse rapaz, e a Bíblia vai dizer que Jesus cuspiu na terra. Cuspindo ali, fez lama, fez lodo, e passou nos olhos daquele moço. E eu não vou nem entrar no mérito da questão, que nojento, hoje é tudo assim, é tudo, era um dia de sábado, irmãos. Sábado não podia fazer nada. Jesus fez uma obra, Jesus criou o lodo. Eita, os fariseus ficavam, esse homem, rapaz. Jesus fez algo, Jesus mandou ele lavar no tanque. Quando ele foi lá e lavou, e tirou o lodo, o cuspe de Jesus com terra, aquela coisa, ele enxergou. E ele se assusta, e ele olha para um lado, ele olha para o outro, e cadê o homem que fez aquilo? Não sabe, Jesus assumiu. E ele está alegre, ele está feliz, ele está radiante. Os fariseus olham e falam, é o ceguinho? É o ceguinho. E o que aconteceu? Eu não sei, o homem cuspiu no chão, e passou no meu olho, e eu estou aqui, enxergando. Não, ceguinho, você não é o ceguinho não, sou eu. Como que é o nome do seu pai? É fulano e Beltrano. Chama os pais. E aí chamaram os pais. E aí chegou lá, os pais, diante dos fariseus, diante daquela situação, eles falaram o seguinte, esse é o filho de vocês, o ceguinho, fulano de tal? É. E esse negócio dele ser cego, ele nasceu cego, vocês conhecem, há tantos anos aqui pedindo esmola. E o que aconteceu? Não sei, pergunta para ele, já tem idade. Ceguinho, o que aconteceu? Eu já disse, um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, passou no meu olho, mandou lavar. Quando eu lavei, eu enxerguei. Cadê esse homem? Eu não sei. O que aconteceu? Ele diz, vocês estão querendo crer nele? Longe de nós, sai para lá, isola. É o que está acontecendo, irmãos. Aí o Cristo que é o autor da vida, Jesus que tem poder para curar, tem poder para salvar. Não temos dúvida disso. E aí o capítulo 10 vai entrar e vai mostrar para nós que Jesus foi encontrar com esse cego. E aí Jesus pergunta para ele, em certo momento aqui, vai dizer o seguinte para ele, se ele crê no Filho do Homem. E aí ele vai dizer o seguinte, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia? E Jesus diz, é esse que vos fala, e ele se dobra diante de Jesus, ali é a salvação. E aí nesse contexto se reúne quem? Quem se adorna diante dessa realidade ali? Os fariseus. Eita laia de gente sem vergonha,
Os fariseus estão ali. E aí o que acontece? Acontece ali, que, olha só, 22, 10, 22, João 10, 22. Era inverno. E Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodeavam e perguntavam: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. As obras são a prova, são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Continuando aqui. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minhas mãos, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos vocês. Aí essa é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai, Jesus, somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação do meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Para qual delas vocês querem me apedrejar? E aí nesse mesmo contexto, Jesus falando, das suas ovelhas, que Ele conhece as suas ovelhas. Olha só, elas têm nome. As ovelhas de Jesus têm nome. E Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. E quando Jesus chama as suas ovelhas, elas atendem, elas seguem. Jesus diz: eu dou para as minhas ovelhas o quê? A vida eterna. E ninguém pode tirá-las das mãos do meu Pai. Aí, só que, nesse contexto de diálogo com os fariseus, Jesus, ele vai dizer o seguinte no versículo 16, Gabi, volte lá. Versículo 16 diz, ele diz: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Qual que era o diálogo de Jesus? Na festa da dedicação, lá em Israel, falando com judeus, o ceguinho judeu e os fariseus judeus. E Jesus diz o seguinte: eu tenho outras ovelhas, elas não são desse curral israelita, e deverei trazê-las também. Estou parafraseando e lendo ao mesmo tempo, e explicando, essas ovelhas que não são desse curral, que eu vou trazê-las, ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Quem são as ovelhas de Jesus fora do curral de Israel? Os gentios, nós. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui, baseado na aula da IBD, e nesse aula / pregação, e nem uma coisa nem outra que eu já vi que não é. Deus tem os seus escolhidos. Descansemos o coração sobre isso, irmãos. Deus fez e decidiu fazer para o louvor de sua glória. Lido já hoje, lemos tanto texto hoje, desde a tarde, Romanos 9, Paulo vai dizer que fez para que sobre aqueles a quem a graça recai, isso brilhe eternamente a glória de Deus. Nosso coração envolvido de emoção afetada pelo pecado, muitas vezes nós damos mais atenção àquilo que nós achamos injusto, do que louvor e glória pelo Deus que sobre mim derramou isso.
A pergunta sincera a fazer diante de tudo isso, sinceramente, diante de Deus, deveríamos perguntar: Senhor, por que eu? O texto, vários textos, né? Deus não faz levando em consideração aquilo que fazemos. Então, se somos iguais a todos, a pergunta que deveríamos fazer diante do Senhor: Senhor, por que eu? Por que me escolheste? Isso nos coloca em humildade diante do Senhor, que tudo sabe, que faz de uma forma maravilhosa, perfeita e boa, para o louvor de sua glória. Tá? Então, quando Paulo fala aqui aos Efésios, vai deixar muito claro para nós, que tudo isso se deu por causa do plano de Deus, e para o louvor da glória de Deus. E antes da fundação do mundo, eu nem existia. Tu nem existia. E Deus já havia determinado, Deus já havia escrito, Apocalipse vai dizer isso, que Deus havia já, escrito no livro da vida, e todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, sacrificado antes da fundação do mundo, serão lançados no lago de fogo. Então, o nosso desafio, irmãos, não é questionar a realidade do porquê e como que Deus faz, é louvar a Deus porque Ele fez, e louvar a Deus porque hoje nós podemos entender, de certa forma, o amor de Deus, a graça de Deus, porque fazemos parte do povo que Deus, pela sua graça, pelo seu plano, pelo beneplácito, da sua vontade, segundo o desejo que Ele teve, Ele fez, e isso envolve a cada um de nós. Então, só nos resta uma coisa diante dessa verdade: nos submetermos ao senhorio de Cristo. Doutrina da eleição não diz respeito a privilégio. Que privilégio, Sou melhor do que o outro. Irmãos, não deixa de ser um privilégio de Deus, dado a nós, mas diz respeito à responsabilidade. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Nós somos chamados para brilhar neste mundo de trevas a luz de Cristo. Então tem muita gente fazendo tanta confusão com essas doutrinas, uns negando, e outros, se colocando numa posição de relaxamento. Tudo errado. Deus fez, e temos grandes responsabilidades. Tá? Então, vá trabalhar amanhã, nessa segunda-feira, caprichada, feliz. Vá trabalhar amanhã para o louvor da glória de Deus, como salvo, como luz nesse mundo. Vá para a escola amanhã, quem vai para a escola, para o louvor da graça de Deus, brilhando a luz de Cristo, como alguém alcançado pelo Senhor. Vai passear amanhã na segunda-feira, só se você fosse pastor, tá bom? Que amanhã é dia de folga do pastor, Amanhã é o dia que eu tento acordar mais tarde, mas um chorinho lá para as 6 da manhã já, Aí um cutuca a Suzana e fala: é a sua vez, Mas eu já levantei 2 vezes, é verdade, e agora? Mas vá passear, vai descansar, vai fazer o que você for fazer para a glória de Deus. Que nós recebemos essa graça de presente, maravilhosa. E é exatamente por causa de tudo isso, que quarta-feira e no próximo domingo, sendo possível para você, venha para a igreja, para a glória desse Deus. Salvação não é uma carta branca, não é um bilhete de entrada, de garantia de entrada no céu, e aí você faz o que você quiser. Ter sido escolhido por Deus é pertencer a Deus, do qual eu devo viver para a glória do Senhor. Então eu vou estar aqui quarta-feira, porque eu posso estar e me esforçarei para estar. Se você não pode, fique lá para a glória de Deus. Mas talvez, se realmente for viver para a glória de Deus, você estará. Essa semana
diante do texto sagrado, sabe o que eu preciso fazer? Sabe o que você precisa fazer? Ler para a glória de Deus. Porque se Deus que me escolheu, deu a sua palavra se revelando e mostrando sua vontade a mim, o que devo fazer para corresponder a tão grande obra da salvação? Senhor, me oriente. Senhor, me conduza. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me instrua diante do livro revelado de sua perfeita vontade para a minha vida. Então, irmãos, que diante de verdades às vezes tão complexas e que o meu sentimento é que talvez tenha lançado tão pouca luz, mas que saiamos daqui com a seguinte resolução: se eu não entendo, se eu não compreendi, eu descanso diante do que a tua palavra diz. Senhor, me ajude a compreender mais, molde meu coração, meus sentimentos, minhas emoções, mas me debruçarei diante da tua verdade. Disse no final da EBD, Agostinho chamava de o abismo da cruz. Eu não entendo, eu não consigo compreender como que Deus age sobre uns e sobre outros, mas eu vejo que Deus age. Calvino chamava de adouta ignorância. Olha, né, que expressão bem representativa para nós, né? É a douta incapacidade que nós temos, mas aceitamos. Viver pela fé não é apenas nas questões do dia a dia, exercer confiança, fé. Viver pela fé diz respeito ao academicismo, diz respeito à inteligência. A nossa inteligência diante da palavra de Deus, ela é humilhada. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu debruço sobre as verdades reveladas de um Deus que tudo o que faz é bom, e em todo tempo Deus é bom. Ainda que algumas coisas para mim não se enquadrem dentro do meu quadradinho do que é bom, o Senhor sabe o que faz, e eu louvarei ao Senhor por tudo que faz. Domingo que vem a gente vai continuar estudando na EBD, e olharemos para o sacrifício de Cristo, a expiação, o sangue que Jesus derrama na cruz para salvar. Quem? Vamos domingo que vem olhar para isso. Pai, te louvamos, te exaltamos e adoramos o nome do Senhor por tudo o que fizestes, reconhecendo a nossa limitação, pequenez, nosso entendimento tão aquém, mas debruçados, entregues e humilhados diante da tua verdade revelada, diante da tua mente insondável, diante da profundidade de riqueza. Senhor, a tua palavra nos diz que a vida eterna é conhecer o Senhor. Jesus orou e disse isso, que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, e passaremos 1 milhão, bilhão, e todos os números possíveis que nem conhecemos, de anos em tua presença, conhecendo quem o Senhor é, e jamais chegaremos ao limite final disso. Então não somos capazes, ó Deus, de entender cada detalhe envolvendo a tua mente, mas te louvamos, porque estaremos eternamente com o Senhor. A nossa oração é que o Senhor continue a salvar, continue a revelar-se Salvador, e nos use para isso, Deus, nos use para isso, e sobre isso já nos deste a ordem, a pregarmos a toda criatura debaixo do céu. Nos ajude a sermos fiéis, anunciando o evangelho da salvação a
cada pecador perdido. E o Senhor se encarregará de operar o que nós não somos capazes de fazer. Te louvamos e pedimos a tua graça, tua proteção e o teu amparo para nós durante essa semana. Nos despeça em paz, oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, tá? Nós estamos encerrados, hoje não teremos